Boa noite, meus irmãos. A graça e a paz do nosso amado Salvador Jesus Cristo seja comigo e com cada um de vocês nessa noite em que nos reunimos para juntos adorarmos o nome do nosso Deus. É com alegria também que nós recebemos a todos aqueles que nos assistem pela internet, que Deus possa abençoar a sua vida aí aonde você está. Quero convidar você a ficar em pé. E quero fazer a leitura do Salmo de número 126, na linguagem de hoje. Salmo de número 126. Salmo de número 126. Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, ficamos como que sonhando. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia: o Senhor fez grandes coisas por esse povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. E é essa a razão de nós estarmos aqui, para manifestarmos a alegria que nós temos pelo cuidado, pelo amor, pelas misericórdias, pela forma como Deus tem conduzido as nossas vidas e nos abençoado. Eu quero pedir que nesse momento nosso irmão Osni nos eleve a Deus em uma oração, consagrando as nossas vidas ao Senhor. Oremos. Amado Deus e eterno Pai, graças te damos, Senhor, por o privilégio, ó Pai, de estarmos na Tua casa, para te louvar, te bendizer o Teu santo e bendito nome. Que o Senhor venha, ó Pai, abençoar cada filho Teu que se encontra aqui presente, cada lar representado, ó Pai, esteja, ó Deus, agindo na vida de cada um. Abençoa também, ó Deus, aqueles irmãos que, por algum motivo, ó Pai, não estão aqui. Que o Senhor possa, ó Deus, onde eles estiverem, estar incomodando, Deus, para que, assim que eles puderem, ó Pai, eles possam estar conosco aqui também. Venha, ó Deus, abençoar o nosso culto, abençoar, ó Deus, a vida do pastor, a palavra, ó Pai, que vai ser lida, exposta, que ela venha falar em nossos corações, ó Pai. Que ela venha, ó Deus, fazer com que nós possamos aprender e cada dia, Pai, melhor te servir. Fazer a Tua vontade, ó Pai, seguir os Teus passos, ó Pai. Fica conosco. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Aumenta, ó Pai, a nossa fé em Ti. Dá-nos sabedoria, dá entendimento, discernimento, ó Pai, de tudo aquilo que o Senhor quer de nós. Fica conosco. Tudo isso eu te peço e te agradeço em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Senhor. Acho bem gostoso em quem está do seu lado. Diz a ele o quanto é bom estarmos juntos aqui. Como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É com esse mesmo espírito de alegria que eu convido você agora a louvarmos o nome do nosso Deus. Alegres, com bastante disposição, abrindo os nossos lábios, soltando a nossa voz, com toda a nossa expressão do fundo do nosso coração, louvando o nome do nosso Deus.
te exaltar.
teus pés me rendo, pois a tua glória eu quero ver. Tudo que eu mais quero é te ver, em toda a tua glória e poder. Tua majestade é real. Vocês podem se assentar. Pois está escrito: não há justo nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles têm cheia de maldição e de amargura. São os teus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Deus. Esta é a dura realidade com a qual somos confrontados pela palavra de Deus. A realidade de que nós somos falhos e pecadores. E se deixarmos que a nossa humanidade fale mais alto, humanidade não regenerada,
as nossas atitudes quase sempre expressarão estes comportamentos desaprovados por Deus. Nós ficamos procurando palavras bonitas para dizer, mas o texto diz com muita clareza: todos nós somos pecadores e carecemos, precisamos da glória de Deus. O que seria das nossas vidas sem Deus? Este é o momento do nosso culto em que nós curvamos a nossa fronte para olharmos para dentro de nós mesmos e vermos lá no nosso íntimo, quem nós somos. Se isso que nós somos tem agradado a Deus ou não. E neste momento de análise, de autoanálise, você tem a oportunidade também dada por Deus nesse culto de confessar os seus pecados, na certeza de que todo pecado confessado é um pecado perdoado, na certeza de que Deus ouve o clamor daqueles que o buscam com sinceridade de coração e os atende. Clame a Deus nesse momento, mas não é um clamor em favor de necessidades, não é um clamor em favor de pessoas, não é um clamor em favor dos negócios, é um clamor pela sua própria vida, é um clamor pela cruz, é um clamor pelo sangue, pela redenção. Que nesta oração você possa, meu irmão, minha irmã, se derramar na presença de Deus, confessando os seus pecados. Nós vamos ter alguns instantes de oração silenciosa, e após esses instantes, o silêncio será quebrado por mais uma canção. Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrará de bom. Mas um desejo eu tenho, ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer.
igual ao teu. Coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer, dar um coração igual ao teu, dar um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, dá-me um coração igual ao teu, dá-me um coração igual ao teu. Bem-aventurado aqueles cuja iniquidade foram perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Assim, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu declaro: todo pecado confessado foi por Deus perdoado em nome de Jesus. Nós vamos continuar louvando o nome do nosso Deus. Enquanto cantamos essa próxima canção, você, meu irmão, minha irmã, que veio preparada para trazer à frente os seus dízimos e ofertas, poderá fazê-lo enquanto cantamos, enquanto adoramos o nome do nosso Deus. Em resposta, pequena resposta, do muito que Deus tem feito por todos nós. Louvemos o nome do nosso Deus também através dos nossos dízimos e ofertas.
que estão aqui, que estão em casa, são órfãos de pais e filhos. Quero pedir para que o Olavo nos eleve a Deus em uma oração, agradecendo a Deus por esses louvores e pelos dízimos e ofertas também levantados. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai que está no céu, agradecidos estamos, Senhor, que estamos aqui a fim de aprender da Tua palavra, Senhor. Senhor, recebe esses louvores que foram dedicados totalmente a Ti, para a honra e glória do Teu santo e bendito nome, Senhor. Senhor, uma bênção toda especial a essas ofertas que foram levantadas na Tua casa, que venha a sustentar a Tua casa, Senhor. Dirija as nossas vidas e nos prepara, Senhor, para receber a Tua palavra, o Teu recado, para andar mais em Ti. Ensina-nos a orar, ensina-nos a andar nos Seus caminhos. Em nome de Jesus, eu te oro e te agradeço. Amém. Você pode se assentar? A minha gratidão a todos aqueles que nos visitam nesse culto, que você possa se sentir bem. Aqui é a casa de Deus, consequentemente é também a sua casa. Que Deus te abençoe rica e poderosamente. Dentre todas as pessoas que nos visitam, eu não poderia deixar de destacar a presença do reverendo Raul Hamilton de Souza, pastor da primeira igreja presbiteriana independente de São José do Rio Preto, presidente do nosso presbitério Rio Preto, nesse culto em que nós teremos a ordenação e investidura de presbíteros, presbíteras, diáconos, diaconisas. A nossa alegria em recebê-lo aqui juntamente com a Rutinha. A Ruth está aqui, não é? Vou pedir para que a Ruth fique em pé, para que toda a igreja possa conhecê-la. E a Ruth também está acompanhada do pai. Está lá o seu Aurélio, lá no canto. Seu Aurélio, Deus abençoe o senhor, muito bom recebê-lo aqui conosco também. Deus abençoe ricamente a vida de vocês. Eu quero convidar o reverendo Raul para já tomar assento aqui à frente comigo, preparando-nos para ouvir a palavra de Deus. Meus irmãos, a minha gratidão a Deus pela vida das mulheres desta igreja. Ontem elas estiveram mobilizadas a semana toda, mas ontem estiveram empenhadas aqui no dia do doce, na festa do doce, e foi um sucesso, não é? Nós temos essa festa visando a arrecadação de recursos para a festa do Dia das Crianças, não é? E ontem nós tivemos apurado todas as despesas que foram feitas. Nós tivemos um resultado de R$ 1.150. Esse valor, ele atende em boa parte às nossas despesas, as despesas que nós teremos. Tá bom? Então, minha palavra de gratidão a todas vocês que estiveram empenhadas nesse dia, que foi muito importante, porque nos prepara melhor para a nossa festa das crianças. A festa das crianças está chegando. Nós já temos aí praticamente quase tudo certo em termos de doações, mas nós precisamos agora do empenho de vocês, principalmente em relação a balas e chicletes. Todo o demais nós já ganhamos, né? Então, nós precisamos ou doação em dinheiro, bala e pirulito, chiclete já ganhou, verdade, Madá? Bala e pirulito nós estamos precisando, tá bom? Esse é a nossa necessidade para fazermos as sacolinhas e entregarmos aqui para as crianças, tá joia? Do mais, meus irmãos, está tudo dentro do controle, estamos nos preparando para mais uma vez oferecermos uma grande festa aqui para a sociedade, para as crianças da nossa cidade, tá bom? Se envolva, participe, nós temos um grupo de WhatsApp onde nós trocamos as informações a respeito da festa. Se você quiser participar da festa, é só procurar a mim ou a Silamara e nós incluímos você nesse grupo que participará da festa, tá bom? Então, 2 eventos muito importantes, um que aconteceu ontem e o outro do dia 12 de outubro, da Festa das Crianças. Quero lembrá-los também
que no próximo sábado nós temos o culto aqui na igreja, culto de ação de graças pelo aniversário de 1 ano do Miguel. Está ali, a família já está se preparando aí, toda ansiosa pela festa, né? Então eles chamam toda a igreja, nós teremos um momento de gratidão a Deus antes aqui, e depois aqui mesmo na igreja nós teremos a festa de aniversário de 1 aninho do Miguel. Toda a igreja está convidada, tá ok? Eu vou convidar a Isa para que venha à frente. Nós vamos louvar a Deus com o hino de número 102, do Cantai Todos os Povos, Fala minha alma, ó Cristo. E enquanto cantamos esse hino, meu irmão, minha irmã, jovem, criança, adolescente, eu peço para que você já vá entrando, se acalmando. Nós tivemos um momento agora de adoração, em que nós falamos, cantamos, adoramos, através dos nossos lábios. Agora é o momento em que os nossos lábios se fecham, os nossos ouvidos se abrem para ouvirmos a palavra de Deus. Louvemos o nome do nosso Deus. Fala minha alma, ó Cristo, fala-me com amor, segreda com ternura, eu sou teu Salvador, faze-me bem disposto para te obedecer, sempre louvar teu nome e dedicar-te o ser, faze-me ouvir bem manso, em suave murmurar, na cruz verti meu sangue para te libertar. Fala-me cada dia, fala com terno amor, segreda o meu ouvido, tu tens um Salvador. Fala-me sempre, ó Cristo, dá-me orientação, concede-me alegria e gozo em oração, faze-me consagrado, muito pronto a trabalhar, para do reino eterno a vinda abreviar. Faze-me ouvir bem manso, em suave murmurar, na cruz verti meu sangue para te libertar. Fala-me cada dia, fala com terno amor, segreda o meu ouvido, tu tens um Salvador. Como na antiguidade mostravas teu querer, revela-me hoje sempre qual
Louvado seja o nome do nosso Deus. Eu quero pedir para que o seu Ezequiel, que está aqui à frente, vice-presidente do conselho, venha aqui à frente, seu Ezequiel, fazer uma oração de invocação, pedindo para que Deus fale aos nossos corações hoje, através da vida do reverendo Raul. Pode vir aqui, meu irmão. Vem fazer essa oração aqui da frente. Quero convidar todos vocês a ficarem em pé. Grandioso Deus, poderoso Pai Celestial, rendemos graças a Ti, Senhor, por esse momento tão alegre e feliz que o Senhor está nos concedendo, por estarmos na Tua presença, na Tua casa, junto com os irmãos, para Te louvar, engrandecer Teu nome santo e Espírito e verdade. Que a Tua presença, Senhor, esteja com cada coração, que a Tua palavra vai ser exposta, que ela venha falar a cada coração nessa noite, para que nós possamos, Senhor, sair da Tua casa com o melhor propósito de servir a Ti. Agora pedimos a Tua bênção especial para o pastor que vai transmitir a Tua palavra. Que ele seja ungido por Ti, que a Tua palavra venha falar aos nossos corações. Aceita, ó Pai bondoso, as nossas orações. Aceita, Senhor, as nossas gratidão que o Senhor tem feito para nós. E temos, Senhor, Tu tens sido um Deus maravilhoso, bondoso para conosco. Fortalece a nossa fé, ó Pai, e dá sempre essa alegria de estarmos junto com os irmãos na Tua presença. Nós oramos agradecidos e pedimos o perdão dos nossos pecados, em nome do Teu Filho amado Jesus, aquele que morreu, está vivo no céu, intercedendo por nós. Amém. Vocês podem se assentar. Eu me lembro que lá, nos idos de 1984, o reverendo Raul se lembrava desses momentos há pouco, com alguns que estavam aqui atrás, antes do início do culto, que eu, ainda um adolescente, tive a oportunidade de, tendo um encontro real com Jesus Cristo e transformador de vida, ter professado a minha fé no dia 14 de outubro de 1984, no pastorado do reverendo Raul Hamilton de Souza, na primeira igreja de São José do Rio Preto. Pastor que acompanhou toda a minha vida, que acompanhou minha família, cuidou dos meus pais quando ainda não eram crentes. Me lembro das visitas dominicais que o reverendo Raul fazia ao meu pai para conversar com ele, expor o evangelho, visitas que foram fundamentais para a conversão do meu pai. Me lembro depois, lá já na década seguinte, em 92, no dia 14 de novembro, quando ainda jovem também, me casei com a Débora, 25 anos atrás, lá estava o reverendo Raul, celebrando também o meu casamento, né? E eu tenho a honra e a alegria de receber esse homem que, além de presidente do Presbitério Rio Preto, pastor da primeira igreja de São José do Rio Preto, é o meu pastor pessoal, é o meu mentor, alguém com quem eu tenho caminhado, ouvido, sido aconselhado, e mais uma vez poder me sentar naquele banco ali e ouvi-lo falar, me enche de alegria e satisfação, meu irmão. Que Deus possa abençoá-lo, e eu tenho certeza que aquilo que Deus já colocou no seu coração há de compartilhar com todos nós aqui nessa noite. Fique à vontade, essa igreja também é sua. Deus abençoe, meu irmão. Nas Escrituras do Antigo Testamento, no Salmo 104, aliás, 103, versículo 4, nós lemos que Deus nos coroa de graça e
misericórdia. Deus nos coroa de graça e de misericórdia. Eu quero convidar os irmãos para me acompanhar numa leitura bíblica agora no Novo Testamento, no Evangelho segundo João, no capítulo 21, do versículo 15 ao versículo 17. Evangelho segundo João, capítulo 21, do versículo 15 ao versículo 17. Este é um texto narrativo. Ele está falando de experiências dos discípulos logo após a ressurreição de Cristo. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Apacenta as minhas ovelhas. Eu estava olhando para um dos cânticos que disse: um desejo eu tenho. Qual foi o desejo que nós vimos no cântico? Desejo de ser transformado. Eu tenho um desejo, o desejo de ser transformado. E cantamos também agora há pouco que o amor de Deus é impressionante. O amor de Deus é ousado. E nós poderíamos dizer também, tomando uma expressão de um outro cântico antigo, que o amor de Deus é incompreensível, é insondável, é infinito. Quando a gente olha para este relacionamento entre Pedro e Jesus, os discípulos de Jesus, a gente é levado a pensar neste grande amor de Deus revelado na pessoa do Senhor Jesus. A Bíblia diz em Mateus que Jesus estava andando à beira do mar da Galileia, no seu ministério público, e ele viu dois irmãos. E os irmãos eram Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando redes ao mar. Eram pescadores. E Jesus disse àqueles dois irmãos: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. A Bíblia diz que no mesmo instante eles deixaram as suas redes e o seguiram. André e
Simão, chamado Pedro. Outra vez Jesus estava caminhando para as bandas de Cesareia de Filipe, diz a Bíblia, porque ele andou sempre, né? Quando Cornélio fala a respeito de Jesus, ele diz assim que, aliás, em Atos 10, 38, nós lemos que Jesus andou por toda parte fazendo o bem. E ele estava andando por aquelas bandas e ele perguntou para os discípulos: quem dizem, né, as pessoas aí ser o Filho do Homem? E ele ouviu diversas respostas, mas depois ele voltou para os discípulos, né, e disse para os discípulos assim: quem vocês dizem ser o Filho do Homem, ou quem eu sou? E a Bíblia diz que Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus disse para ele: feliz é você, Simão Pedro, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu lhe digo, você é Pedro, você é Cefas, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não poderão vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado no céu. Jesus chamou, né, e agora ele está andando com os discípulos, caminhando com eles, os discípulos estão caminhando com ele, e Jesus faz esta pergunta e Pedro responde de maneira acertada. E Jesus diz: não foi a carne e o sangue quem revelou, mas meu Pai. E faz aquela promessa extraordinária: sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Mas neste mesmo texto de Mateus 16, Jesus começa logo a seguir dizer assim: olha, o Filho do Homem, é necessário que ele vá para Jerusalém, que ele sofra muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes, dos mestres da lei. É necessário que ele seja morto e que ele ressuscite ao terceiro dia. E a Bíblia diz que quando Jesus fala assim, Pedro chama Jesus à parte e diz para ele: nunca, Senhor, isso te acontecerá. E a Bíblia diz que Jesus se volta para Pedro e diz para ele: para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, e você não pensa nas coisas de Deus, mas você pensa só nas coisas dos homens. Essa é a caminhada de Jesus com Pedro, com os discípulos. Já lá no final da missão de Jesus, quando Jesus chama os discípulos para orar, nós conhecemos o texto, né? Os discípulos começam a orar, mas estão cansados, não conseguem orar. Nem o Pedro. Jesus chega e fala para o Pedro: você está dormindo, vocês estão dormindo. Aquele momento terrível em que Jesus ora no Getsêmani, a hora da entrega, do sacrifício dele, estava se aproximando. E Jesus então começa a advertir os discípulos: olha, o pastor vai ser ferido, as ovelhas vão ser dispersas. Vocês todos me abandonarão. E quando ele diz assim: vocês todos me abandonarão, Pedro imediatamente diz: ainda que todos te abandonem, eu jamais, eu não abandonarei. E Jesus respondeu: Pedro, eu asseguro-lhe
que ainda hoje, nesta noite, antes que 2 vezes cante o galo, 3 vezes você me negará. Mas Pedro, diz o texto, insistia dizendo: mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. Este é o Pedro chamado, este é o Pedro que anda com Jesus, o Pedro que recebe uma revelação, Pedro que repreende Jesus, não entende o caminho de Jesus, a missão de Jesus. E o texto segue dizendo que naquela noite triste, Pedro estava ali no pátio e uma criada, uma das criadas do sumo sacerdote, passa ali e vê o Pedro que estava aquecendo-se e olhou bem para ele e disse: você estava com o Nazareno. E o texto diz que ele negou, dizendo: não conheço esse homem, nem sei o que você está falando. Eu não conheço esse homem, nem sei o que você está falando. E ele saiu dali para um outro lugar, para o alpendre. E quando a criada o viu lá novamente, disse aos que estavam por perto: esse aí é um deles. E de novo Pedro negou. Pouco tempo depois, os que estavam sentados perto de Pedro olharam para ele e disseram: certamente você é um deles, um dos discípulos dele. Você é galileu. E aí a Bíblia diz que ele começou a praguejar, a amaldiçoar e a jurar: não conheço o homem de quem vocês estão falando. E quando ele faz isto, a Bíblia diz que logo o galo cantou pela segunda vez. E Pedro se lembrou das palavras que Jesus lhe havia dito: antes que 2 vezes cante o galo, você me negará 3 vezes. E a Bíblia diz que ele saiu dali e fez o que, irmãos? Chorou amargamente. Chorou muito. Saiu dali e chorou. Eu tenho um desejo de ser transformado. Mas muitas vezes, nesses altos e baixos, nesses momentos em que parece que, quando você disse, né, o cântico me marcou, a gente tem esses momentos marcantes, parece que a gente já está ali com Deus, perto, né? De repente, você está lá embaixo. E quantas vezes a gente tem esse choro? Pedro chorou amargamente, diferentemente de Judas. A Bíblia diz que Judas, quando percebeu o que ele havia feito, percebeu a sua condição, a sua situação, a Bíblia diz que ele caiu no desespero. A Bíblia diz que a tristeza, segundo Deus, produz o quê? Arrependimento. Mas quando a tristeza não é segundo Deus, não é pelo toque da graça de Deus, não é por se lembrar da palavra de Deus e Jesus, pode gerar desespero e consequências desastrosas. Porque a Bíblia diz que Judas, quando ele percebeu aquilo, ele saiu e foi, o quê? Enforcar-se. Mas quando a gente lê Atos dos Apóstolos, o testemunho deles para fazer a substituição do Judas,
A informação que a gente tem é que ele se jogou de um lugar e se arrebentou. A Bíblia diz que, precipitando-se, as suas entranhas se derramaram. Ele se suicidou. Pedro chorou amargamente. Muito bem, Jesus morreu. Jesus deu a sua vida. Mas como ele havia dito, ele o quê? Ressuscitou. E este Pedro, que era sempre proativo, que sempre tinha iniciativa, logo depois da morte de Jesus, ele olhou para os companheiros dele assim e disse assim: eu vou pescar. Ele havia sido pescador, e os discípulos perto dele disseram também: nós também vamos. E eles foram pescar. E quando Jesus ressurreto vem lá naquela praia e os encontra, né, ele tem aquele novo encontro com Jesus. Todos se lembram, há um milagre de Jesus ali. E eles conseguem pegar peixe e celebram aquele momento com peixe assado. Comem peixe juntos. E a Bíblia diz que depois que eles comem, né, Jesus olha para o Simão assim, ele está com os companheiros dele, né? E Jesus olha bem para ele assim: Pedro, tu me amas mais do que estes? E diz assim: ainda que todos te neguem, eu jamais. Eu não abandono o Senhor. Tu me amas mais do que estes? E Pedro olha para Jesus e diz assim: tu sabes que eu te amo, Senhor. Dali um pouquinho, Jesus olha para o Pedro novamente e pergunta: Pedro, tu me amas? E ele novamente responde: o Senhor sabe que eu amo. E passa mais um pouco e Jesus olha para ele outra vez, terceira vez, e pergunta: Simão, filho de João, tu me amas? E a Bíblia diz que Pedro responde do seguinte modo: Senhor, tu sabes todas as coisas, e tu sabes que eu te amo. Eu sou assim. Eu sou Pedro, eu sou João, eu sou Maria, eu sou Raul. Quando a gente segue no Salmo 104, eu citei o versículo 4 que diz assim, que Deus nos coroa de graça e de misericórdia. O Salmo continua dizendo assim, que quanto está longe a terra, o céu acima da terra, quanto está distante o Oriente do Ocidente, assim o Senhor afasta de nós as nossas transgressões. Ele conhece a nossa estrutura. Ele conhece a nossa estrutura. Ele sabe, Senhor, tu sabes todas as coisas. Ele sabe que nós somos o quê? Pó. Nessa trajetória toda, quantas vezes eu tenho dito para Deus assim: Senhor, tu sabes quem eu sou. Sou isso, Pai. O Senhor me chamou. Tu sabes todas as coisas. Tu sabes que nós somos pó. O Senhor conhece a nossa estrutura. E Pedro então diz para ele: o Senhor me conhece. Pela terceira vez, tu me amas. Pedro fica entristecido. E essa dinâmica dessa caminhada de Pedro com Jesus, que largou as redes e seguiu a Jesus. O Marcos falou do dia da sua profissão de fé. Eu nunca me esqueço do dia da minha profissão de fé. Um pouquinho antes da sua. Dia 13 de setembro de 1965.
quando eu declarei a minha fé em Jesus. Ainda era um adolescente. Naquele dia, eu declarei Jesus como meu Senhor e meu Salvador. Eu fiz declarações perante Deus e perante a igreja. Eu me lembro o dia em que fui ordenado pastor, dia 11 de janeiro de 1976. Eu fiz votos perante o concílio reunido, a igreja reunida. Eu fiz votos perante o Senhor. E nesta dinâmica, nesta caminhada, quem não teve os seus altos e baixos? Os momentos em que parece que você está tudo muito bem, de repente você percebe que, de repente você falha, você fracassa. Quantas vezes nós fracassamos, quantas vezes nós erramos, nós negamos Jesus com as nossas atitudes, com as nossas palavras, com os nossos gestos. Quantas vezes não entendemos a proposta de Jesus, do seguimento de Jesus. O que significa seguir a Jesus? Pedro foi chamado, foi vocacionado. Em João capítulo 1, a Bíblia diz que o André primeiro se encontrou com Jesus, é um outro relato, é outro contando a história do encontro deles com Jesus, e levou o seu irmão para Jesus, levou Pedro. E quando Jesus viu Pedro, diz assim: tu és Simão, mas já não chamarás mais Simão, e sim Cefas, Pedro, fragmento de pedra. Você daqui para frente não vai ser um ouvidor, porque Simão significa ouvidor, aquele que ouve, aquele que escuta. Mas você vai ser Cefas, como ele próprio disse lá quando Pedro o confessa como Cristo, Filho de Deus, dizendo: tu és pedra, tu és Cefas. E sobre essa pedra, essa confissão, eu edificarei a minha igreja. Ele foi vocacionado, ele atendeu o chamado, ele largou as redes, ele seguiu. Em Lucas capítulo 9, versículos 57 a 62, há um registro de algumas pessoas que disseram que queriam seguir a Jesus. Alguém chegou e diz assim: mestre, seguir-te-ei, mas deixa-me primeiro sepultar o meu pai. E Jesus responde: deixa aos mortos o sepultar os seus mortos. Outro disse: eu quero te seguir, mas eu vou primeiro me despedir dos meus pais, a minha família. E Jesus também responde para ele: aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus. E a outro Jesus disse: segue-me. E ele faz objeção. E Jesus deixa muito claro que, quando ele chama, a atitude possível, correta nossa é obediência. É imediatamente seguir. Eu gosto muito do hino que diz assim: em Jesus confiar, sua lei observar. Ó que gozo, que bênção, que paz. Satisfeito guardar tudo quanto ordenar. Alegria perene nos traz. Crer e observar. O fiel obedece ao que Cristo mandar. O fiel obedece. Pedro obedeceu. Essas duas atitudes andavam juntas com ele: crer e obedecer. Ele teve aquele momento especial na vida dele, quando ele faz uma declaração no momento em que Jesus Cristo está afirmando a sua missão, revelando, deixando claro para os discípulos que ele era o Cristo, o Messias, aquele que foi prometido, que veio. Pedro teve este momento especial.
Mas logo em seguida Pedro começa a dizer: tem compaixão de ti, Senhor. O Senhor não pode, isso não vai acontecer, de modo algum. E Jesus disse para ele: para trás de mim, Satanás, você só cogita das coisas dos homens e não das coisas de Deus. E ele começa a mostrar ali e a revelar as suas fraquezas, e ele começa um declínio. E aí eu começo a perguntar. Há um cântico que diz assim: quantos que corriam bem, de ti longe agora vão. Outros seguem que também sem amor vivendo estão. Como está o seu momento de vida? Em declínio? Né? Amor esfriando? Pedro teve este momento difícil na vida dele. Ele começa a declinar, ele começa a revelar autossuficiência. Ainda que todos te abandonem, eu jamais. Ainda hoje, nós ouvimos de uma pessoa dizendo que ela entende que já ouviu muita mensagem. Eu já ouvi muita mensagem, eu não preciso mais ouvir mensagem. Eu não tenho mais necessidade de ficar ouvindo pregações, porque eu já ouvi muitas pregações. Pedro começou a declinar quando ele começa a cultivar esse sentimento de autossuficiência. E ele prossegue nesse caminho dizendo: mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. No ano passado, Ruth e eu tivemos o privilégio de estar na Tunísia, no norte da África. E ali a gente pôde ver um país em que 99% da população é muçulmana. Nós conhecemos algumas pessoas, e dentre elas conhecemos uma menina com 25 anos de idade. Ficamos impressionados de ouvirmos a história dela. Ela foi expulsa da sua casa, foi renegada pela sua família, ela foi acolhida pela missão. Hoje ela está trabalhando na missão, no órgão, né? Que trabalha ali. E nós temos alguns missionários, inclusive 2 missionários ligados à nossa igreja que estão naquele lugar. E ali nós podemos ver o que significa ser cristão. Aqui a gente não tem muito ideia. Nós não temos nenhuma pressão, como Pedro teve aqui. Ele negou Jesus porque ele ficou com medo. A Manelli foi expulsa da família. Não teve nem como levar os seus documentos. Renegada pelos seus pais, porque ela declarou que Jesus era o Senhor e o Salvador da sua vida. Nós não vivemos num contexto assim. Pedro não sabia o que ele estava falando, mesmo que seja necessário morrer. Quando ele percebe a ameaça, ele nega Jesus. E depois depois de tudo aquilo, Jesus morre, ressuscita, e Jesus vem conversar com os seus discípulos, como ele havia prometido, e ele se encontra com Pedro, e ele pergunta para o Pedro: tu me amas? Tu me amas? Tu me amas? Como é o seu nome, filho? Douglas. O amor de Deus, Douglas, é um amor incompreensível mesmo. Só Jesus pode amar como ele amou. Amor incompreensível.
Eu já vivi algumas situações na minha trajetória em que pessoas disseram para mim assim: pastor, o senhor é fraco. E eu pude responder: eu sei que eu sou fraco. Pastor, por que se humilhar desnecessariamente? Por que ir pedir perdão, pastor? Pedir perdão é sinal de fraqueza. Será que o senhor não sabe o que faz, o que diz na vida, não? Por que pedir perdão? Agora eu fico imaginando Deus, Senhor de todas as coisas, alguém o nega, alguém pragueja dizendo: eu não conheço esse homem, não sei o que vocês estão falando. E vem Jesus, e ainda vai atrás de uma pessoa assim, alguém dizia assim: não vale a pena. Eu fui atrás de uma pessoa para pedir perdão, e algumas pessoas disseram: não vai não, pastor, não vale a pena. Esse garganta, esse autossuficiente, é um traíra. Negou o Senhor de modo vergonhoso, é um descarado. Como é que o Senhor pode agora falar para ele: tu me amas? Jesus se aproximando de Pedro, este amor de Deus incompreensível. A Bíblia diz que Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido. O apóstolo Paulo diz assim: eu fui insolente, eu fui perseguidor da igreja de Cristo, mas Deus mostrou em mim. Eu persegui, eu estava lá quando apedrejaram Estevão, eu estava consentindo na morte dele. Eu participei da perseguição dos cristãos, arrastando cristãos para serem presos. Ele disse: mas em mim, que era desse jeito, este pecador assim, Deus mostrou a sua completa longanimidade para que servisse eu de modelo a todos quantos hão de crer nele para a vida eterna. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas em mim, que sou o principal, Deus mostrou a sua completa longanimidade. Nós não entendemos o amor de Deus, que nos alcança. Nós não nos transformamos, nós somos transformados. É por isso que Jesus, quando chamou os discípulos, ele chamou para estarem com ele e para segui-lo, do jeito que nós somos. Pedro seguiu, Judas seguiu. Quando alguém fica perguntando para mim assim: pastor, mas como é que a gente lida com isso? Como é que a gente lida com aquilo, né? Eu sempre costumo dizer para as pessoas assim, eu falo: olha, do jeito que Jesus lidava. Ah, fulano de tal não pode nem pensar em tomar Santa Ceia. Eu falo: olha, Jesus não excluiu Judas da Santa Ceia. A Bíblia diz que há aqueles que podem comer e beber para a sua própria condenação. Jesus não excluiu. Quando ele estava lá: quem é? Jesus falou: aquele que mete a mão no prato, comigo. Jesus sabia que ele ia traí-lo, que ele iria entregá-lo, mas ele não o excluiu. Este é o amor de Deus por nós. Quem é Pedro? Pedro sou eu. Pedro é você, Pedro é a igreja.
Como é que pode? E a gente diz assim, como é que pode eu? Eu faço promessas, faço a minha profissão de fé e depois com a minha vida, no dia a dia, na minha trajetória, eu nego Jesus. E Deus vem ao meu encontro com a sua graça, com a sua misericórdia. Tu sabes todas as coisas, Senhor. Tu sabes que eu te amo com um amor muito fraco, um amor muito débil. Mas Ele diz com humildade. E hoje, quando nós estamos aqui para uma cerimônia de ordenação de presbíteros, eu gostaria de lembrar do Pedro presbítero. O Pedro que chorou amargamente, o Pedro que não foi abandonado por Jesus, mesmo tendo falhado como falhou, mas se arrependeu, chorou com abundância. Este Pedro vai dizer depois, no capítulo 5 da sua epístola, Deus é contra os soberbos, Deus se opõe aos soberbos, Deus resiste aos soberbos, Deus resiste aos orgulhosos, mas aos humildes Ele concede o quê? Quem se lembra? Aos humildes Ele concede a sua graça. Aos humildes Ele concede a sua graça. E aí Ele diz assim, portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no devido tempo. E quando ele escreve aos presbíteros, ele diz assim, eu recebi a incumbência de pastorear o rebanho de Deus. O Senhor, mesmo me conhecendo, mesmo sabendo como eu sou, ainda que eu o tenha negado, Ele me disse, cuida das minhas ovelhas. E Ele diz assim, eu, pastor, eu presbítero entre os demais presbíteros, peço para vocês o seguinte, pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados, que está no meio de vocês, de livre vontade, como Deus quer. Pastoreiem com o desejo de servir, pastoreiem como exemplos para o rebanho, e quando se manifestar o supremo pastor Jesus, de quem as ovelhas são, vocês receberão a imarcessível coroa da glória. A prioridade é estar com Jesus. Estar com Jesus. Porque Ele disse assim, sem mim, o quê? Nada podeis. Sem mim, nada podeis. Jesus amou as pessoas e a Bíblia diz em João 13:1, tendo amado, Ele amou até o fim, amou até as últimas consequências, tendo amado os seus, aqueles que são chamados por Deus para pastorear, presbíteros, líderes, para cuidar de vidas, são chamados a amar como Jesus amou. As pessoas do jeito que elas são. Nas trajetórias as pessoas têm alto e baixo. Tem momentos de fraquezas, tem momentos de declínio, tem momentos de negação. Mas se nós somos vocacionados, chamados, e se eu tenho um desejo no meu coração de ser transformado, a minha caminhada com Jesus é que vai me transformar. Quem me transforma é o Senhor. Nós não nos mudamos, nós não nos modificamos. Quem nos modifica, quem nos transforma, quem nos converte é o Senhor. Dia a dia na caminhada. Que Deus assim nos abençoe. Amém. Eu quero pedir para que os diáconos retirem o gasofilácio aqui. Nós vamos ocupar agora todo esse espaço. Como eu disse no início,
Este nosso culto também é uma reunião do conselho da nossa igreja, onde todos os atos aqui praticados serão registrados pelo secretário, que depois oportunamente fará a comunicação de todos esses fatos à igreja. Eu quero convidar o reverendo Raul Hamilton de Souza, presidente do nosso presbitério, para que, juntamente comigo, conduza esse momento agora de ordenação e investidura de oficiais da nossa igreja. A Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, de acordo com sua Constituição e suas ordenanças, ela ordena, investe homens e mulheres para o exercício do oficialato da nossa igreja. Presbíteros e presbíteras, diáconos e diaconisas. Estes oficiais, eles têm a responsabilidade de governarem a igreja e também de administrarem a beneficência, não só na igreja, mas voltada para toda a comunidade. Presbíteros e diáconos, assim respectivamente. Portanto, eu quero convidar os nossos irmãos que oportunamente foram eleitos ou reeleitos para que se coloquem aqui à frente. Eu vou pedir para que os nossos irmãos presbíteros eleitos fiquem aqui à minha direita e que os nossos irmãos e irmãs eleitos, diáconos e diaconisas, fiquem aqui à minha esquerda. Quero convidar para vir aqui à frente agora os nossos irmãos, o seu Ezequiel, a Maria Amélia, o Júlio, a Vande e o Osni, para que se coloquem aqui à frente. Estes irmãos foram eleitos para comporem o conselho da nossa igreja, eleitos presbíteros e presbíteras da nossa igreja. E de igual forma quero convidar para que se coloque desse lado aqui os nossos irmãos diáconos e diaconisas também eleitos. Eu quero convidar a dona Vitória para vir à frente, a Ângela para vir à frente, a Jô para que se coloque aqui à frente também, o Olavo para que se coloque aqui à frente. Quero convidar também a Cleuzinha para que se coloque aqui à frente e a Neuza para que venha aqui também à minha esquerda. Muito bem. Meus irmãos, é o próprio Senhor Jesus, como vimos há pouco, quem chama homens e mulheres para trabalharem em favor do seu reino. É o próprio Senhor Jesus que, através do seu Espírito, derrama sobre a sua igreja dons e talentos para que nós possamos exercer os nossos ministérios visando o progresso do reino de Deus nesse mundo. Para isso, ele tem chamado homens e mulheres ao longo da história para que pudessem desempenhar estas atividades de presbíteros, presbíteras, governando, administrando a casa de Deus, responsáveis junto com o pastor da igreja pelo pastoreio de todo o rebanho. E não só de todo o rebanho, mas também se colocando como verdadeiros pastores de toda a comunidade onde nós estamos. De igual forma, os nossos irmãos que foram chamados para o ofício da diaconia são especialmente chamados para a beneficência, para o serviço, para o amor, para manifestar através da mão estendida um pouco da face de Jesus Cristo nesse mundo que sofre tanto, a começar pela igreja. Estas são, então, as atribuições principais que estes homens e mulheres passarão a exercer pelos próximos 3 anos. Eleitos pela igreja, eleitos por vocês, eles estarão à frente
por 3 anos, juntamente comigo, diáconos e diaconisas, juntamente com o conselho da nossa igreja. Eu quero convidar você a ficar em pé nesse momento e nós vamos orar pedindo para que o próprio Deus presida todo esse momento. Senhor, nós te adoramos, ó Pai, louvamos o teu nome e sabemos, ó Pai, que sem ti nós nada somos. Por isso, ó Deus, da mesma forma como o teu filho moveu o coração de Pedro para o cuidado, para o amor, para o pastorado, para o pastoreio do teu rebanho, assim também nós pedimos agora, Pai, por estes homens e mulheres que dispostos se colocam à disposição para o trabalho na tua causa e na tua causa, trabalhando pelo teu reino, para que o teu evangelho seja levado a todas as pessoas. Boa nova e coisa boa para todos aqueles que precisam de ti. Abençoa, Pai, este momento em o nome de Jesus. Amém. Eu quero pedir para que vocês agora se virem aqui para mim. Existem algumas perguntas que eu preciso fazer a todos vocês. Para aqueles que foram reeleitos, a reafirmação de alguns compromissos e votos, e aqueles que foram eleitos pela primeira vez, o fazendo então neste momento. Meus irmãos, vocês reconhecem e novamente reafirmam ser Jesus o Senhor e o Salvador da vida de vocês? Vocês reafirmam? Sim. Vocês reafirmam viverem de acordo com os princípios da palavra de Deus, tendo ela como única regra de fé e prática, e se esforçando para que esta palavra seja evidenciada na nossa igreja e na sociedade através do testemunho de cada um de vocês? Sim. Como oficiais da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, vocês prometem respeitar os símbolos de fé, as doutrinas e as leis constitucionais da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, fazendo com que vocês sirvam de exemplo para todo o rebanho? Sim. Vocês prometem amar a igreja para a qual agora vocês passam a trabalhar, dedicando a vida de vocês no pastoreio desta comunidade e também levando o Evangelho a toda a sociedade através do desempenho da função de vocês? Vocês prometem? Sim. Muito bem, que Deus os abençoe no cumprimento de tais votos. Nós temos agora um momento especial que é o momento da ordenação. Momento em que aqueles irmãos que, sendo eleitos pela primeira vez, ajoelhados, receberão, através da imposição de mãos dos pastores e presbíteros presentes, não é, a ordenação, que significa, através dessa imposição, a bênção de Deus para o exercício do oficialato de vocês. Eu quero pedir então aqui agora para que os presbíteros Ezequiel, Júlio, Amélia, que são reeleitos, fiquem um pouquinho mais ao lado aqui. Aí aqui à frente então a Vande, o Osni, que são eleitos ao presbiterato pela primeira vez, assim como a Creuzinha também fica aqui do lado. São só vocês três, né? Eleitos pela primeira vez. E nós vamos ter agora esse momento de imposição de mãos. Eu quero convidar também todos os presbíteros presentes, seu Benjamin, seu Linoel, para que venham participar também desse momento tão significativo na vida da igreja. Podem ficar aqui em volta dos nossos irmãos. Vou pedir para que vocês agora se ajoelhem para que nós possamos fazer esta oração. Eu vou pedir... Fica aqui do ladinho aqui então, Creuzinha. Isso. Quero pedir para que os presbíteros... Osni, pode ficar. Tá ok, meu irmão. Os presbíteros ficarem em volta aqui. E eu vou pedir para que o reverendo Raul faça esta oração de ordenação. Todos os presbíteros, pastores.
Estendendo as mãos. Pai bondoso, Deus bendito, faze agora deste nosso irmão, destas tuas servas, que se ajoelham diante de ti, ó Pai, pessoas ungidas pelo teu Espírito, Senhor, instrumentos da tua bênção para a igreja, e também pessoas que honrem e glorifiquem o teu nome, ó Pai. Que as nossas mãos agora estendidas sobre eles, ó Pai, não sejam apenas as nossas mãos, mas símbolo do teu ato soberano, da escolha dos teus filhos. Orienta, ó Pai, o teu filho, as tuas filhas e os teus servos, que também são investidos pelos caminhos da santidade, da sabedoria, da fidelidade, para o louvor da tua glória. Pai bendito, nós oramos assim, em nome de Jesus Cristo, o Senhor da Igreja. Amém. Amém. Muito bem, podem ficar aqui de frente ainda para mim. Ordenados todos, agora nós temos também a oração de investidura, onde nós pedimos a bênção de Deus para o exercício do mandato de 3 anos de cada um de vocês. Nesta oração nós pedimos para que o bondoso Deus, que através dos irmãos os escolheu e os colocou aqui, possa sustentá-los em amor, misericórdia e graça na liderança desta igreja. Eu quero convidar o seu Linoel, presbítero Linoel, para que venha à frente e faça esta oração agora, consagrando a vida de todos esses irmãos que estão aqui à frente. Oremos. Amado Deus e eterno Pai, nós estamos felizes e contentes pelos nossos irmãos que foram eleitos. O Senhor chamou para o seu ministério. Que o Senhor possa, Senhor, acompanhar cada um deles na sua vida daqui para frente, Senhor, dando sabedoria na tua palavra, sabedoria do Espírito, dando-lhe sabedoria para discernir as coisas que são do mal e as coisas que são do bem, aquilo que pode trazer crescimento para a igreja, aquilo que não pode trazer prejuízo para a igreja, que eles possam ter esse espírito de enxergar as coisas conforme o Senhor enxerga lá de cima, assim como o Senhor nos ordenou para esse ministério. E que eles possam, Senhor, saber também que é uma vida daqui para frente de um compromisso, uma responsabilidade, compromisso contigo, responsabilidade, fidelidade, prestação do serviço e comunhão contigo, Senhor. Abençoa a igreja, toda a nossa igreja, para que estes irmãos possam, Senhor, trazer crescimento para a nossa igreja aqui em nossa cidade. Tudo isso eu te peço, Senhor, que consagre a vida desses nossos irmãos, em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador, aquele que vive e reina hoje e para todo sempre. Amém. Assim como ministro da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil e pastor presidente do conselho dessa igreja, eu declaro ordenado e investidos os irmãos Júlio, Ezequiel, Osni, Vande e Amélia para o ofício do presbiterato. A irmã Cleusa, Vitória, a Jô, a Ângela, o Olavo e a Neuza para o ofício da diaconia. Que Deus possa abençoá-los, meus irmãos, e fortalecê-los no propósito para o qual vocês foram chamados. Vocês foram chamados para abençoar a vida dessa igreja e que vocês possam assim sempre buscar viver
viver para ser bênção na vida dos irmãos. A vocês que os elegeram, eu pergunto se vocês estão dispostos a, em obediência, se sujeitarem à liderança desses irmãos e também orarem para que eles possam, no exercício dos seus ofícios, cumprir a vontade de Deus aqui nesta igreja e sobre todos nós. Vocês prometem? Sim. Que Deus assim nos abençoe. Meus irmãos, é uma alegria poder caminhar com vocês, é uma alegria recebê-los mais uma vez, aqueles que foram reeleitos e aqueles que foram eleitos pela primeira vez, recebê-los no corpo de oficiais dessa igreja. Essa igreja é uma bênção, vocês sabem disso, tem sido bênção na vida de todos nós, presbíteros e diáconos e diaconisas, e assim continuará sendo na vida de cada um de vocês. Responsabilidade que temos de orar pelos nossos irmãos, orar com os nossos irmãos. Responsabilidade que temos em visitar os nossos irmãos, saber das suas necessidades e abençoá-los através das nossas vidas, para que cada um da nossa igreja, bem como da sociedade, da comunidade onde nós estamos, possam ver a face de Jesus Cristo estampada no rosto de cada um de vocês. Que Deus assim nos abençoe. Reverendo Raul, Rutinha, seu Aurélio, uma alegria muito grande tê-los aqui conosco. Que Deus o abençoe ricamente, meu irmão, na condução do nosso presbitério, à frente do nosso presbitério, pastoreando também na equipe pastoral da primeira igreja. Que Deus nos dê uma boa semana, essa é a minha oração. Que você seja ricamente abençoado por Deus em tudo que você for fazer. Que a bondosa mão de Deus esteja protegendo a sua vida, amparando, sustentando e fortalecendo, para que essa semana você tenha uma semana de bênção e quando as lutas chegarem, estarem fortalecidos na força que vem do Espírito Santo para enfrentarem todos os embates. Que Deus abençoe ricamente a vida de cada um de vocês. Nós vamos ter essa oração final e a bênção trazida pelo reverendo Raul. Oremos. Agradecemos-te, Senhor, a dádiva deste tempo, nesta noite. Agradecemos-te, Pai, a presença de cada pessoa que aqui está, de cada família. Agradecemos-te, Deus, este tempo de ordenação e investidura dos teus filhos e das tuas filhas que foram eleitos, ó Pai, para este mandato. Que a mão do Senhor esteja sobre a vida dos teus filhos. Agradecemos-te, Pai, a vida do reverendo Marcos. Agradecemos-te, Deus, as bênçãos que tu tens dado ao teu povo neste lugar. E pedimos ao Senhor a direção, o cuidado, o sustento do Senhor e mais uma semana que possamos vivê-la, ó Pai, na comunhão com o Senhor e para a glória do teu nome, ó Pai. Conduze-nos, despede-nos deste momento com a tua paz. Leva-nos, ó Deus, guardados em teu nome, para as nossas casas, para o descanso desta noite e para esta nova semana. Oramos assim em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Que a maravilhosa graça do Senhor Jesus, o grande amor de Deus, o nosso bendito Pai, e a comunhão do Espírito Santo, queridos irmãos e irmãs, sejam sobre as suas vidas e sobre o povo de Deus em todo lugar, agora e para sempre. Amém.